Para que eu vou para Salvador? Para te mostrar a situação dos governadores gerais dessa época. Você lembra que o primeiro governador geral foi Tomé de Souza? Né? O Tomé de Souza, gente, ele vai chegar aqui em 49, quando ele vai partir em 48, vai chegar em 49, fundar Salvador, e vai ficar aqui até 53. O Tomé de Souza foi responsável pela fundação do governo geral no Brasil, foi o primeiro governador geral, fez Salvador de fato dar certo, mas em 53 ele pede ao rei de Portugal para voltar. Ele não queria mais o cargo de governador geral por motivos pessoais, ele queria voltar à sua terra natal. E o rei concede a permissão dele ir embora. Tomé de Souza vai embora, quem vai assumir o lugar dele é Duarte da Costa. Duarte da Costa. Duarte da Costa vai assumir o lugar de Tomé de Souza e o Duarte ele vai começar a criar um atrito em Salvador com os jesuítas. Então José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, o bispo da Igreja Católica, o primeiro bispo, né, brasileiro, o primeiro bispo católico da Igreja Católica no Brasil, o Sardinha, Pedro Fernando Sardinha, vão ter um atrito com o Duarte da Costa, porque o Duarte da Costa vai tentar atender os interesses dos fazendeiros do Nordeste, que precisavam de mão de obra para o trabalho nos engenhos de açúcar. Só que os jesuítas e o Pedro Fernando Sardinha, o bispo, criticavam aquelas expedições que eram feitas para o interior da Bahia para aprisionar indígenas e trazê-los escravizados para trabalhar no litoral. Já havia um posicionamento firme dos jesuítas contrário a essa escravidão, porque só trabalhava o papel catequizador deles. E mais, o Álvaro da Costa, que era filho do Duarte da Costa, era um cara alcoólatra, era um cara extremamente violento para com os indígenas, casos de estupros com indígenas, mulheres indígenas, tortura de indígenas em público. Era um cara que fumava muito, o que era um hábito ainda não devidamente apreciado por membros da igreja, como Pedro Fernando Sardinha, que achava um hábito nojento, apesar de que vai virar um vício na Europa e depois vai se vincular de qualquer tipo de hábito nojento, vai se tornar moda, vai se tornar... E aí, esse processo de atrito entre a igreja e o Duarte, junto com o seu filho, vai levar que o Pedro Fernando Sardinha comece a criticar abertamente o governador-geral, que é o homem de confiança do rei de Portugal em Salvador, e seu filho. Inclusive, ele faz uma repreenda ao filho do Duarte da Costa numa missa, em Salvador, imagina, em público, com uma nata da sociedade, ali naquele momento. E aí, o Duarte da Costa faz uma reclamação formal ao rei de Portugal, do que estava acontecendo. Do que o príncipe da Igreja Católica no Brasil estava entrando num atrito direto com ele, enquanto o que ele estava fazendo ali era proporcionando mão de obra para as fazendas de açúcar, para os engenhos. E aí o rei manda trazer o Pedro Fernando Sardinha para se explicar o que estava acontecendo. E o atrito era esse, para ele voltar a Portugal. E aí, galera, o Fernando Sardinha pega um navio e logo que ele sai de Salvador, pouco tempo depois, o navio passa por uma tempestade, naufraga, ele sobrevive ao naufrágio, vai parar na praia e índios canibais devoram ele. E acaba a história do Fernando Sardinha, o primeiro bispo brasileiro. O Duarte da Costa vê com bons olhos a notícia, fica, entre aspas, feliz, isso não é público, mas interlocutores da época dizem que foi bem recebido, que o filho dele comemorou a morte do Pedro Fernando Sardinha. E é nesse momento do governo dele, o Duarte da Costa chega no meio do ano de 53, em 55 é que chegam os franceses, que estabelece essa França Antártica. E o Duarte da Costa não vai atuar, não vai montar uma expedição militar para arrancar os franceses do Rio de Janeiro. Ele continua mais preocupado em combater e atacar os indígenas do Recôncavo Baiano, para trazer esses indígenas para o litoral. E aí ele começa a ser alvo de críticas, porque a França Antártica começa a se desenvolver sem freios de Portugal, sem uma investida portuguesa para expulsar os invasores. Bem, em 1558, o rei português, insatisfeito com a inércia do Duarte da Costa, retira o Duarte da Costa do governo geral brasileiro. O Duarte da Costa é demitido do cargo e quem vai assumir o cargo com o objetivo central de combater a França Antártica é o nosso terceiro governador-geral, que é o Mendes Sá.
Mendes Sá, que vai assumir em 1558 e vai ficar 15 anos no cargo. Então vai ficar até 1573. Na sua prova, gente, só pode cair esses 3. Por que só pode cair esses 3? Porque são os únicos 3 governadores gerais que são citados nos livros didáticos. Então não vão cair os outros governadores gerais. Esses 3 são importantes nesse começo da montagem do sistema colonial brasileiro, esses 3 governadores gerais. E o Mendes Sá vai começar a articulação de uma estrutura militar para atacar a França Antártica. E não vai ser fácil. Por que não vai ser fácil? Porque os franceses não estavam sozinhos no Rio de Janeiro. Os franceses tinham apoio de uma grande quantidade de tribos que estavam comercializando para o Brasil com eles, indígenas. Os indígenas ganhavam os produtos que lhes interessavam, arrancavam para o Brasil, levavam aos franceses e já tinham uma aliança, uma amizade comercial consolidada há tempo, enquanto os portugueses não. Estavam atacando eles para escravizá-los. Então, o que os indígenas formam com os franceses para fincar e estabilizar a França Antártica? Uma aliança dos indígenas locais para defender os franceses e também se defenderem de possíveis ataques portugueses para a escravização, que é a Confederação dos Tamoios. A Confederação dos Tamoios é uma aliança de tribos indígenas dessa região do Rio de Janeiro com 2 objetivos. Primeiro objetivo, se protegerem, se defenderem de possíveis ataques escravocratas portugueses, como já vinham acontecendo. Segundo motivo, defender os franceses, ajudarem os franceses a se estabelecerem na região contra o ataque que vai vir de Portugal, agora com Mendes Sá.